Então, galera, vamos lá para o desenvolvimento, né? O que é que a gente pode utilizar como problema para discutir a mobilidade urbana? Então, a gente pega lá o FIMEGS e vê quais são os agentes responsáveis por esse problema. Então, o primeiro que a gente encontra é o governo, né? Por quê? O que é que o governo colabora? Precariedade no sistema de transporte público, né? Por quê? Essa precariedade devido à falta de investimentos. Então, o governo investe pouco no transporte público, e isso acaba gerando uma precariedade, fazendo com que as pessoas prefiram os veículos individuais, né, os transportes individuais, em detrimento da utilização de transportes coletivos. Então, aumenta a frota de carros nas cidades, né, aumenta a poluição e diminui, né, prejudica a mobilidade urbana da sociedade. Porque um veículo, né, coletivo, um transporte coletivo que poderia transportar várias pessoas, tá sendo deixado de lado, e essas pessoas estão adquirindo veículos, né, por conta muito disso aqui, da melhoria na renda dos brasileiros e também dos financiamentos, né, que diminui as taxas e faz com que as pessoas adquiram carro facilmente hoje em dia. Então isso aumenta bastante a frota de carros e também os crescimentos dos aplicativos de transporte, que também estimula bastante a compra desses veículos. O governo também, deficiência de investimento em outros modelos de transporte diversos do rodoviário, né? Então só foca no carro praticamente, né? A ausência de ciclovias, ciclista é até tido como inimigo, linhas ferroviárias, né? E isso quebra totalmente o direito ao transporte lá, que tem lá no artigo 6º da Constituição. Então o governo investe é, predominantemente no modelo rodoviarista, né, nos carros, e deixa de lado os outros, ao invés de construir mais ciclovias para o pessoal se locomover, né, construir mais linhas férreas para a sociedade utilizar o trem, o metrô para se locomover mais facilmente, mas não, só investe no modelo rodoviarista. E as empresas, o que é que elas colaboram para o problema, né? Porque exercem uma grande pressão política das empreiteiras, e montadoras, né, sobre o governo. Todas as infraestruturas voltadas para o automóvel e não para o transporte coletivo. O problema não é apenas a quantidade de carros no país. Então, o que é que faz? As empresas, né, elas têm um domínio muito grande, né, têm uma influência política muito grande. Então, elas querem vender seus carros, querem vender as peças dos automóveis. Então, o governo vai construir uma infraestrutura para os automóveis, ao invés dos outros meios de transporte. Então, as empresas colaboram nisso aí. E o que é que existe, né? Quais são as leis que existem para a mobilidade urbana, né? Na Constituição Federal a gente encontra lá no artigo 6º, né, que são direitos sociais o transporte. Então, o indivíduo tem direito ao transporte, mas está sendo assegurado? Não, porque o transporte é precário, né? O transporte público. Artigo 205. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas vamos imaginar, como a gente viu lá na evasão escolar, que um dos motivos para a desistência é a falta de transporte, né? Principalmente das regiões rurais. Então, se o indivíduo ele não consegue chegar na escola, né? Porque não tem transporte, ele vai ter esse direito à educação assegurado? Não. Então, a gente vê que dá para fazer links com os temas que a gente já escreveu, né? Então, aqui a gente já está mostrando a consequência da falta de transporte, né? Da falta de mobilidade, que é o, a evasão escolar, né? Privando as pessoas do direito à educação. E também muito importante aqui da gente ressaltar é a Política Nacional da Mobilidade Urbana, né? Que diz o seguinte, que tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade. E quais são os objetivos dessa política? Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade. Então, promover, né, um ambiente favorável para que a sociedade possa se locomover, né, no ambiente urbano, e promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades. Então, ela objetiva fazer com que as pessoas se locomovam de uma maneira sustentável, né? Por exemplo, se eu invisto no transporte coletivo e 20 pessoas vão usar esse transporte coletivo, são menos 20 carros nas ruas emitindo poluentes, né? Então, em vez de 20 só está poluindo um, que é o ônibus,
né? Ou o metrô, ou outro meio de transporte aí. Mas isso dessa forma está mitigando, né, a degradação ambiental, a emissão de gases poluentes. Ó, e uma ideia que a gente pode utilizar é esse aqui, é o Uber dos ônibus, né? Que é o quê? É uma empresa de ônibus que teve essa ideia e, por exemplo, um ônibus que tinha uma rota X, né? Ia de uma cidade para outra. Agora, ele serve como tipo um Uber. Ele adicionou paradas no trajeto que antes não tinha. Então, se chama Bus, é o aplicativo do ônibus. É uma maneira bem legal da gente utilizar, principalmente como intervenção para que diminua essa frota de carros, né? Diminua esse congestionamento nas cidades. E algumas consequências dessa falta de mobilidade. Então, ó, aumento de veículos individuais e congestionamento, como a gente falou, porque os indivíduos vão preferir ter os seus próprios veículos ao invés de utilizar o transporte público, porque não tem qualidade e ainda tem um custo alto. Acidentes de trânsito, né? Como eu falei, como não tem ciclovias, o indivíduo vai lá, invade a pista e o carro vai e bate. Então, por falta de planejamento da cidade para garantir a mobilidade dos ciclistas. Então acaba aumentando os acidentes de trânsito. E como a gente discutiu também os problemas ambientais, como ilhas de calor. Então vocês devem ter visto as ilhas de calor em geografia, que é quando, por exemplo, há uma região com bastante asfalto atrai, né, o calor para aquela região e aquela região ali de asfalto fica mais quente do que as regiões adjacentes que tenham árvore, por exemplo. Então formam-se ilhas de calor, né, uma região com a temperatura mais alta do que o normal, porque esse material, né, do asfalto absorve o calor e faz com que aquela região fique mais quente. E aqui alguns dados, ó, mais de 45 milhões de carros no Brasil, né? É muito. É o número total de carros. O Brasil tem um automóvel para cada 4 habitantes, que corresponde a 226 carros a cada 1.000 habitantes, né? E a gente vê aqui, ó, nessa quantidade de carros por região, que o Sudeste, ó, 25 milhões, né, de veículos é só no Sudeste, né, predominando entre as outras regiões do país, né. Por isso que a gente vê esse caos diário, né, no Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo. E agora algumas intervenções que a gente pode utilizar, né, vocês vão detalhar mais, mas são as ideias que vocês podem linkar aqui, ó, melhorar os transportes públicos, porque se eu melhoro o transporte público, eu vou incentivar as pessoas a utilizá-los e vou diminuir a frota de veículos individuais nas cidades, né? O que vai melhorar o meio ambiente e vai diminuir os congestionamentos, beleza. Incentiva a utilização de bicicletas, porque se eu faço com que as pessoas utilizem bicicletas, né, construo ciclovias, mais regiões para você ter acesso, as pessoas vão diminuir o uso de transportes que poluem, né? E vão garantir que tem um desenvolvimento sustentável, né? Se locomova sustentavelmente, porque a bicicleta não polui o meio ambiente. Incentivos fiscais a transportes coletivos por aplicativo, né? Como eu mostrei lá aquele Uber ônibus, né? Porque se eu der incentivos fiscais de transporte coletivo, eu vou baratear os preços e vou fazer com que as pessoas se interessem e se engajem para utilizá-los. E quais são os possíveis agentes que nós podemos utilizar? O Ministério da Infraestrutura, que cuida de toda essa questão estrutural das cidades, né? E também tem por responsabilidade garantir a mobilidade urbana das pessoas, e a própria sociedade, ó. E sociedade para que cobrem do poder público, né? Uma infraestrutura adequada para que possam se locomover pelas cidades sem nenhum problema, né? Então esse foi o vídeo da semana, galera. Espero que gostem e bons estudos aí.